Pessoal, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Instituto Rodolfo Souza. É isso mesmo, mais uma aula extremamente importante, extremamente válida a você que deseja ser aprovado no concurso da Alego. É isso mesmo, por quê? Esse documento hoje, a resolução que nós vamos trabalhar, é específica para a Alego. É extremamente válida para você que deseja aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Você vai ser aprovado, o Instituto Rodolfo Souza, com muitos anos, atuando nos concursos públicos em todo o Brasil. Dessa vez, quero aprovar você na Alego, tá? Vamos começar, vamos para o que interessa. Nós temos muitos assuntos para trabalhar dentro dessa resolução, que é a resolução de número 1073, de 10 de outubro de 2001. Para você que ainda não me conhece, prazer, professor Thaleson Faleiro, mais de 10 anos como professor universitário, professor de concurso público, aprovado em concurso público, experiência sólida nesses conteúdos que serão dirigidos. Aqui está o meu Instagram, para você que ainda não acompanha nas redes sociais, você consegue me encontrar lá no @ThalesonFaleiro, tá? Sempre conteúdos importantes, voltados para os concursos públicos em todo o Brasil. Muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal que a gente posta nas redes sociais. Bacana? Vamos para o que interessa? Vamos começar? Eu quero te convidar a fazer 3 coisas. Para tudo que você está fazendo, olha aqui para mim e preste muita atenção. Pega o seu caderno, coloque do lado direito, legislação do lado esquerdo, atenção máxima na aula, extrema atenção, e determine o conteúdo em seu caderno. Ao longo que a aula for passando, vai criando um caderno juntamente comigo, com as informações que são importantes, para que a gente gabarite a sua prova. A minha única missão é gabaritar a sua prova na Alego, no que tange ao conteúdo da resolução 1073. Bacana? Então vamos começar, sem enrolação, de olho na tela. Vamos lá. Resolução 1073 de outubro de 2001. Preste atenção. O artigo 1º, ele inicia dizendo assim: Esse regulamento é parte do regimento interno. Olha a primeira informação. Esse regulamento é parte do regimento interno. Primeira informação importante. Ou seja, o regimento interno é um conteúdo maior que regula todos os atos da Assembleia Legislativa e esse regulamento faz parte desse regimento interno. Beleza? Para que serve esse regulamento? Ele rege a organização, vamos grifar aqui, ó. Ele rege a organização, o funcionamento dos serviços administrativos e as condições de provimento e vacância. Deixa eu voltar aqui para apagar essa partezinha aqui, ó. Bacana. Olha só, vamos voltar aqui. Muita atenção, só apagar aqui, por favor. Aqui, agora sim. Então, voltando, ó. Ele rege a organização, o funcionamento dos serviços administrativos, as condições de provimento e vacância dos cargos e funções, os respectivos níveis de competência disciplinar, indica o regimento jurídico dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O que é importante aqui? O artigo 1º, ele disse tudo que vai mencionar ao longo da aula. É isso mesmo. Aqui nós temos aproximadamente todo o conteúdo que será normatizado ao longo da nossa explicação. Aqui estão as informações principais, as informações necessárias que você, candidato, tem que ter ciência. Tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai falar ao longo do nosso curso, tem previsão no artigo 1º. Nós trabalharemos, nós falaremos sobre a organização, sobre o funcionamento, sobre as condições de provimento, vacância, sobre os cargos, sobre os respectivos níveis de competência, disciplina, regimento jurídico, tudo isso mencionado ao rol do artigo 1º. Quando a gente para observar o artigo 1º, nós podemos informar que ele contempla o objetivo do regimento. O objetivo é mencionar esse regimento de organização que compõe o nosso documento jurídico, tá?
Bacana, Faleiro. Faleiro, mas o que é um regimento interno? Isso aqui é muito importante, tá? A expressão regimento interno é um conjunto de normas jurídicas que regula o funcionamento e a organização e o procedimento de uma instituição, órgão ou entidade. Bacana. Quais são as características principais? É de natureza, normativa. Se é de natureza normativa, é um ato normativo interno aprovado pela própria instituição que será regida por ele. Por exemplo, tribunais podem ter os seus regulamentos internos, os seus regimentos, as câmaras legislativas, que é o exemplo aqui da Lego, os conselhos profissionais, associações e até mesmo universidades. Qual é a função organizacional? Estabelece regras de ordem administrativa, disciplinar e procedimental. Autonomia, geralmente elaborada com base na autonomia administrativa ou normativa que a Constituição ou a lei concede àquela instituição. Faleiro, tá, essas características são de um regimento interno. Sim. O que eu preciso saber para que eu possa entender a disposição do artigo 1º? Olha para mim. Lá em direito administrativo, lá em direito constitucional, você aprende que cada um dos poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, tem as suas funções típicas. Sabemos que a função típica do poder judiciário é julgar os conflitos de interesses da sociedade. Sabemos que o poder legislativo possui a função típica que é legislar, criar leis. Sabemos que o poder executivo tem a função típica de administrar a máquina pública. Perceba, cada poder exerce a sua função. Mas pela teoria dos freios e contrapesos, lá do direito constitucional, cada um dos poderes também poderá exercer a função atípica do outro poder. Eu posso ter, dentro do Poder Judiciário, regimento interno. É isso mesmo, que serve para organizar o próprio Poder Judiciário. Ou seja, quando ele não está julgando conflito de interesses. Não, ele está o quê? Exercendo a sua função atípica, que corresponde à função típica do Poder Executivo. Aqui na Assembleia Legislativa, da mesma forma. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás vai criar leis estaduais. Ponto. É isso que serve. É a função típica, mas ela também vai exercer a função atípica, que é a função típica dos outros poderes. Eu posso ter comissões parlamentares de inquérito, ou seja, julgamento dentro da Assembleia Legislativa, que é o exercício atípico que corresponde à função típica de outro poder. Da mesma forma, esse regimento interno que serve para organização dos cargos, funções, não há dúvidas. Se trata exclusivamente, mais uma vez, do exercício atípico, que é talvez a função típica do Poder Executivo. Isso cai em prova, isso despenca, meu querido. Não me irrita, não. Conteúdo extremamente importante para a sua prova, tá? E aí nós temos o artigo 2º. Queridos, o artigo 2º é muito importante, é demasiadamente importante. Por quê, Faleiro? Olha para mim, preste atenção. Você aprende que existe o conceito de agente público, o conceito de funcionário público e também o conceito de servidor público. Na prática, pessoal, é a mesma pessoa. Se eu olho para alguém que exerce um cargo público, eu posso dizer que ele é agente público para o direito administrativo, que ele é funcionário público para fins penais e que ele é servidor público, a depender do caso, para fins desse regimento. Na prática, é a mesma pessoa, mas na teoria a gente tem que respeitar as expressões que cada uma das matérias vai trazer esse desenvolvimento ao candidato, ao concursado, ao concurseiro. Então, aqui, o artigo 2º resolveu falar de servidor público, ele usou essa expressão. Quem é o servidor público para fins desse regulamento próprio da Lego? Olha só, servidor público para fins dessa resolução é a pessoa legalmente investida em cargo. Olha só, esse cargo pode ser um cargo de provimento efetivo ou em comissão. Nós já vamos mencionar, nós já vamos trabalhar a diferença de cargo efetivo e cargo em comissão. Com denominação, com função e vencimentos próprios. Falei, o que seria a denominação? Qual é o cargo, né? Se é analista, se é assistente, se é policial legislativo. Qual é a função? O que ele faz? Os vencimentos próprios, né? A remuneração, que é o que interessa, né, pessoal? É o que você precisa, é o que você quer. Com o número certo e também remunerado pelos cofres públicos. Bacana?
Então tá aí, conceito de servidor para fins do próprio artigo 2º dessa resolução. E aqui a gente trabalha agora, talvez, um dos artigos mais importantes da aula. É isso mesmo, desse bloco é o artigo mais importante, que é o artigo 3. O artigo 3, meus queridos, do regimento aqui dessa resolução, desse regimento, ele vai mencionar a nós a distinção. Quem faz parte do cargo efetivo, quem faz parte do cargo em comissão, como que isso é trabalhado nas provas, como que a FGV vai cobrar esse conteúdo dos senhores e das senhoras. Então, olha só, preste muita atenção e não me irrita. Os cargos da Assembleia Legislativa são de provimento efetivo: o de procurador, o de analista legislativo, o de assistente legislativo, o de agente legislativo e o de policial legislativo. Esses 5 cargos fazem parte do rol de provimento efetivo. Bacana, Faleiro. Ok. Pressupõe o quê, Faleiro? Que esses cargos dependem de concurso público. Concurso público de provas ou provas de títulos. Ah, que legal. Só que, Faleiro, tem o inciso 2, que é em comissão, que, em via de regra, claro que tem exceções, não depende de concurso. Cuidado, é regra, tá? Função de comissão, provimento em comissão, que é constituído por direção, chefia, assessoramento superior, chefia e assessoramento intermediário. E temos também a função especial de confiança, que vamos tratar a diferença desses, tá? Só que cuidado com o inciso 3, pessoal. O inciso 3 vai falar de provimento temporário, que é constituído pelo policial legislativo temporário, que inclusive, se você está assistindo essa aula, talvez não é esse cargo que você quer. Não. Você não quer o cargo de policial legislativo temporário. Por quê? Porque ele é regido por meio de um contrato. O que você quer? Concurso público, né? Então, hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós temos lá vários policiais legislativos temporários, regidos por um contrato, ou seja, tem um tempo oportuno que ele ficará no cargo, esse tempo o contrato vai vencer, pressupõe que não continuará, mas temos os cargos de policial legislativo efetivo, né? Que depende de concurso público, de provas e títulos. As funções são similares, parecidas, claro, com as suas certas designações, mas é importante que esse artigo 3º esteja bem alicerçado em sua mente, tá? Qual que é a tendência aqui da banca FGV, tá? Eu acredito que a banca FGV ela pode trazer uma questão do tipo assim, ó. Podemos afirmar que, de acordo com o regulamento, são cargos de provimento efetivo. Aí traz lá a linha A, procurador, a linha B, analista legislativo, a linha C, assistente, a linha D, agente legislativo e a linha E, policial legislativo temporário. E aí você vai marcar aquela que não faz parte. Aí a questão questionaria, salvo, né? Ou seja, qual desses não faz parte de um cargo de provimento efetivo? E claro, seria a linha E, porque o policial legislativo temporário, ele está no inciso 3 como outrora temporário, tá? Cuidado com essa questão. A banca FGV pode trabalhar justamente esse assunto e você, meu querido, não vai errar. Pelo amor de Deus, não me irrita, não erra uma questãozinha dessa, tá? Falei, o que o artigo 4º vai mencionar? Ele vai falar sobre o procurador. Perceba que aqui no artigo 3º, a lei quando menciona aqui, ó, de provimento efetivo, a linha A, procurador, já está regulado no artigo 4º. O cargo de procurador de provimento efetivo integra quadro próprio da Procuradoria Geral, olha que bacana, com subordinação direta a quem? A presidência. Cuidado que não é mesa diretora, tá? Você que está aí estudando para a LEP, tenho certeza, você já estudou outros regimentos, outros regulamentos, e sabe que temos aí a diferença de presidência, mesa diretora. O procurador aqui está subordinado à presidência. Ele é instituído por regulamento específico que define a sua competência, que dispõe sobre a carreira de procurador da Assembleia Legislativa. É claro que esse regulamento específico, esse regulamento específico vai mencionar quais são as funções do cargo, vai mencionar, por óbvio, que depende de inscrição também nos quadros da OAB, advogado, é isso mesmo, todos os atos que são próprios do cargo de procurador. Bacana? Já o artigo 5º, pessoal, ele vai trazer os outros cargos efetivos, né? Os outros provimentos efetivos, do tipo, olha só o conteúdo. Os cargos do quadro permanente de provimento efetivo
Constituídos de, segura aí, ó, pega esse código, de analista legislativo, assistente legislativo, agente legislativo e policial legislativo. Perceba que esses 4 cargos são os 4 cargos aqui, ó, da linha B, C, D e E do provimento efetivo. Bacana. Perceba, vai continuar a lei. Dispostos em grupo, vou até colocar outra cor de caneta, porque isso aqui é importante. Ó, dispostos em grupo, categorias, classe, padrões e quantitativos, são os constantes de resolução específica, onde consta a descrição sumária das atribuições do cargo e os requisitos legais para o seu provimento. Segura essa informação, porque daqui a pouco nós vamos mencionar o que é o grupo, o que é a categoria, o que é a classe, o padrão, tudo isso esse regulamento trata, tá? E aí o artigo 6º, que vai falar dos provimentos em comissão. Olha que bacana. Os cargos de provimento em comissão, com seus níveis, denominações, quantitativos, constantes de resolução própria, integram quadros próprios, também de natureza permanente, cuidado. FGV vai trazer uma questão, possibilidade de mencionar que os cargos de provimento em comissão são de natureza provisória e não são. Cuidado, vou até colocar aqui, ó, vou grifar para você aqui, meu filho, não me irrita não, ó. De natureza permanente. Constituídos do grupo de, aí isso aqui é importante, ó, o que vai constituir o grupo do cargo em comissão, provimento em comissão, constituídos em grupos de direção, chefia, assessoramento superior e intermediário. E aí nós temos a função especial de confiança, que também vai ser mencionada aqui no curso com a sua diferenciação. E são preenchidos mediante livre escolha do presidente da Assembleia Legislativa, nesse momento do curso, aqui em Goiás, Bruno Peixoto, não é isso mesmo? E, claro, respeitadas as condições e exceções previstas nesse regulamento. Bacana. O que você aprendeu aqui comigo, tá? Esse artigo 6º, ele vai trazer as menções referentes aqui dentro do artigo 3º ao inciso 2, tá? Então, o que eu posso mencionar aqui a vocês, ó? Aqui, o inciso 2 está em consonância com o próprio artigo 6º. O artigo 4º, que fala do procurador, seria a disposição do inciso 1, a linha A. Bacana? Ok? A linha B, C, D e E é a disposição do próprio artigo 5º. Legal? Faleiro, e lá o inciso 3, a linha A. Não está propriamente aqui, porque se trata de um ato de contrato, né? O contrato que é feito com esses sujeitos que exercem aí o papel de policial legislativo temporário. Bacana? Até que está bem simples, é o início da aula, sem maiores dificuldades. Agora, aqui é o decoreba. Chegamos àquele momento que você tem que decorar, pessoal. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Decoreba! Chato, é chato. Decorar é horrível, eu odeio decorar. Tem que aprender, meus queridos, decorar. Mas existem alguns momentos da nossa preparação, e eu sempre digo isso em aula, a gente está aqui para ensinar e você aprender o conteúdo. Mas em alguns momentos, o decoreba vai te ajudar. E chegamos a esse momento, tá? Observe que o artigo 7º vai mencionar. Perceba que aqui ele está fazendo referência àquilo que nós mencionamos lá no artigo 5º, ó. Disposição dos grupos, categoria, classes, padrões, tá vendo aqui, ó? E aqui o artigo 7º traz essa referência, que é importante. A prova pode tentar te confundir nesses conceitos. O que é o grupo, o que é a categoria funcional, a classe e o cargo, tá? Então vamos lá, preste muita atenção. Dentro desse conteúdo normativo, ele inicia assim: para os efeitos dessa resolução, serão observadas as seguintes definições. Grupo, conjunto de categorias funcionais que se assemelham quanto à natureza do serviço e ao nível de conhecimento exigido. Esse é o conceito de grupo. Conceito de categoria funcional. Conjunto de atribuições agrupadas pela espécie de atividades e pela especialização exigível de seu desempenho. Bacana, faleiro! Classe. Conjunto de categorias funcionais do mesmo cargo e de mesmo vencimento. Cargo. Atividade básica
do quadro de pessoal cujo provimento individualiza o nível de conhecimento exigível para o seu exercício e a remuneração de seu ocupante. Tendência, vamos aqui finalizar, né? Padrão é a posição do servidor na escala de vencimentos do cargo, identificada por letra e algarismos arábico. Olha só. E o nível correspondente aos graus de instrução formal exigidos para desempenho das funções inerentes ao cargo. E aí, muito fácil, são considerados na organização dos grupos ocupacionais de nível básico, médio e superior, né? Muito simples essa disposição. O que eu visualizo aqui? A tendência à sua prova é trazer uma questão que ela te questione, quem sabe, o conceito de grupo, só que o conceito que vai estar na questão é o conceito de cargo. Ou quem sabe uma questão te questione o conceito de categoria funcional, mas o conceito vai ser de classe, ou assim sucessivamente, tá? A banca vai tentar brincar com esses conceitos. Então aqui é o decoreba, tá? Que não tem o que fazer, é o decoreba, é isso que você precisa, tá? O artigo 8º vai trazer uma informação conhecida por todos, fácil, importante, que é que os cargos públicos da Assembleia Legislativa são acessíveis aos brasileiros, e aí dentro de um padrão constitucional, esses brasileiros podem ser os natos, assim como os naturalizados, por óbvio, né? Dentro de um parâmetro constitucional, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Aqui, a banca não falou muita coisa não, né? É o básico que você sabe. Valerio, e agora? E aí, meus queridos? Que eu conheço muito candidato bom, muitas pessoas que estudam para concurso público há muito tempo, que não sabem a diferenciação entre um cargo em comissão e uma função especial de confiança. E você sabe que lá, e eu faço questão de voltar, lá no artigo 3º, faz questão de trazer essas disposições. Então, nós precisamos, nesse momento, trabalhar aqui uma diferenciação para a gente mencionar na resolução. Olha que bacana, meu jovem. Dos cargos em comissão e das funções especiais de confiança. O que é um cargo em comissão? Preste atenção. O que é um cargo em comissão? Preste muita atenção. São os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Eu nomeio quem eu quero, eu exonero quem eu quero. É claro que esse cargo de livre nomeação e livre exoneração, que pode ser um cargo de direção, chefia de assessoramento, não pode, cuidado com isso, tá? Não pode desrespeitar a súmula vinculante 13, que é a súmula do nepotismo, vedação do nepotismo. Veda-se o nepotismo e também veda-se o nepotismo cruzado. Súmula vinculante do STF. Claro que só o STF que vai ter súmulas vinculantes, né? Claro que isso é um conteúdo lá de direito constitucional, que você aprende nas aulas de constitucional, mas faz uma grande referência aqui dentro do sistema da Alego. Valerio, esses cargos em comissão não exigem concurso público. Bacana. Para investidura. Porque se destinam a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quem ocupa o cargo em comissão pode ser servidor efetivo ou até mesmo pessoa sem vínculo prévio com a administração. Ah, Valerio, então quer dizer que um servidor efetivo, aquele que fez um concurso, pode estar em um cargo de comissão? Pode. Mas também é possível que uma pessoa que não é efetivo, ou seja, que não tem um vínculo com a administração, e aí nós temos esses cargos, né? Eu já ocupei cargo em comissão também, já ocupei cargo aí onde não era por meio de concurso público, mas fui ali determinado no órgão, né, para exercer esse cargo comissionado. É extremamente válido, ele não tem um vínculo, mas a partir do momento que ele entra no órgão, pelo cargo comissionado, ele passa a ter esse vínculo com a administração pública, né? Durante esse momento, a administração pode nomear e pode exonerar a qualquer momento, tá? Por que tem esses cargos? Justifica-se pela confiança pessoal entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo. Olha só, pessoal, princípio da confiança pessoal. É ele que vai aqui, ó, trazer uma menção do cargo em comissão. Exemplo aqui, ó, chefe de gabinete, né? O que nós mais temos hoje no Brasil são pessoas em cargos de chefe de gabinete e são cargos comissionados, tá? Bacana. Muito bem. E aí nós temos também a função de confiança, que é um pouquinho diferente. Cuidado, tá? As funções especiais de confiança diferem dos cargos em comissão. Cuidado. Por quê? Não criam cargos novos, mas apenas uma atribuição diferenciada dentro da estrutura do serviço público.
são exercidas exclusivamente por servidores efetivos, isso é concurso, cuidado, então, que a função especial de confiança, em um primeiro momento, em regra, ela depende sim de um cargo efetivo, ou seja, um concursado. Também se destinam a atividades de direção, chefia, assessoramento, mas apenas dentro da estrutura da carreira. Cuidado, aqui é dentro da estrutura da carreira. Muito cuidado com isso. É uma função especial de confiança. Vamos imaginar o diretor quem sabe o diretor da Polícia Civil do Estado de Goiás, ou o diretor aqui de uma determinada, um subórgão dentro da Alego. Tá entendendo? Ele faz parte de direção, depende de concurso. Ele está no cargo, só que ele exerce uma função especial de confiança. Direção, chefia ou assessoramento. Mas é importante citar que esse servidor recebe gratificação ou acréscimo salarial pelo exercício da função, mas não muda o cargo, tá? Exemplo, um servidor efetivo que assume a função de chefe de seção em seu órgão, tá? Isso aqui poderia ser dentro da própria Alego, recebendo uma função gratificada. Conseguiu perceber a diferença? Muito importante, tá? Legal, muito bem. E aí o que nós vamos fazer agora? Vamos para o artigo 10. Olha só o que o artigo 10 vai contar ao leitor. Muita atenção no que ele vai mencionar. Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de direção, chefia ou assessoramento superior e intermediário. E função especial de confiança e são providos mediante ato do presidente, podendo recair em servidor público efetivo, inclusive inativo, ou mesmo em pessoas estranhas ao serviço público, observados os requisitos necessários, inclusive na habilitação profissional para a respectiva investidura. Disse o óbvio, o que nós já tínhamos mencionado em momentos passados. Esse parágrafo 1º do artigo 10 é uma das minhas apostas para a banca FGV, tá? Uma das minhas apostas é o parágrafo 1º do artigo 10. Olha que informação importante. 50% dos cargos em comissão com nível de direção e chefia serão preenchidos por servidores efetivos da Assembleia Legislativa. Pessoal, então 50% tem que ser destinado para quem é servidor efetivo. Pressupõe aqui o quê? Concurso. Cargo de direção e chefia. Só toma cuidado que esse artigo 10, parágrafo 1º, ele não falou sobre assessoramento, tá? Não falou. Assessoramento ele não mencionou. Então, é direção e chefia, 50% serão preenchidos por servidores efetivos da própria Assembleia Legislativa, tá? Muito cuidado. É uma das minhas apostas. Eu acredito muito que a banca FGV vai cobrar esse dispositivo aqui. Ó, por quê? Porque muita gente vai passar desapercebido. Uma das minhas apostas é esse artigo 10, parágrafo 1º, no concurso da Alego, tá? Artigo 13. Cuidado. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão e de função especial de confiança é assegurado obrigatório regime geral de previdência social, RGPS, na qualidade de empregado. Muito cuidado com esse artigo 13, tá? Muitas pessoas questionam a sua constitucionalidade em decorrência do regimento jurídico, mas tem previsão ainda no regulamento e a gente vai levar para a sua prova, tá? Cuidado com essa palavra extremada, tá? Aqui sim é exclusivamente, e aí eu peço para você ter um cuidado, porque geralmente quando nós estamos diante de um concurso público e tem palavras extremas como exclusivamente, apenas, nunca, há uma grande tendência de estar errado o conteúdo, né? Palavras extremas podem gerar erros, só que aqui não. Aqui esse exclusivamente, ele é conteúdo correto e você vai levar essa disposição, tá? O parágrafo único, a filiação do servidor, que se refere a esse artigo, ao regime geral da Previdência Social, é automática e ocorre a partir da data efetiva da entrada em exercício. Então, a partir do momento que ele entra em exercício, já é computado de forma automática, tá? Servidor de outro poder ou esfera de governo somente poderá ser nomeado para cargo em comissão após ter sido colocado à disposição da Assembleia Legislativa, mediante a apresentação das fichas financeiras funcionais. Legal! Bacana! Muito bem! Batemos o primeiro tópico, primeiro momento aqui do nosso regulamento.
fácil e tranquilo esse primeiro bloco. Basta você ler toda a disposição do regimento até o dispositivo do artigo, o seu caderno está completo e a gente passa para um próximo conteúdo no próximo bloco, ok? Próximo bloco, tô te esperando, não me irrita, tamo junto e até a próxima.